A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, amigos, pastor Reinaldo Soares, Ministério de Libertação. Estou aqui com óculos que não é meu, novamente, mas eu dependo para enxergar, para não fazer frio para os irmãos. E a palavra de Deus tem que ser lida e lida com ordem e convergência, obedecendo cada sílaba, cada frase, o plural, o singular, ponto, vírgula, né? O seu óculos não enxergaria. Irmãos, eu quero primeiro deixar uma mensagem. Quando Saul foi escolhido rei de Israel, foi o povo que pediu. O povo pediu, Deus mandou que Samuel ungisse a ele, ouvindo o pedido do povo. Até que aquele homem desobedeceu o mandado do Senhor. Era para ele destruir uma nação que estava contra os preceitos dele e de Deus, até os animais. Era para ser sacrificados. Samuel chegando na aldeia, ouvindo o mugido de vacas, perguntou a Saul: o que é isso? Que mugidos são esses? Ele disse: Senhor, Samuel, eu achei várias vacas no meio daquele povo. Eu trouxe para cá para sacrificarmos ao Senhor. E a ordem era não trazer nada. Ele desobedeceu e trouxe as vacas. É para você ver como é que os mandamentos, rígidos como eram, por ele ter desobedecido a Deus, Deus tirou a unção dele. Deus tirou dele. Deus já não falava mais com ele. Tudo que ele precisava, Deus transmitia. E por infelicidade dele, Samuel morreu. Samuel era o transmissor da palavra de Deus para ele. Samuel morrendo, o povo filisteu se levantou contra o povo de Israel. E haveria um grande embate, uma guerra muito grande. Ele procurou saber se poderia a guerra, se venceriam e como venceriam. É claro que o Senhor não falou com ele. Aquele homem tinha expulsado todos os adivinhadores da cidade de Israel. Mas naquele momento, aquele que expulsou, aquele que invocava o maligno, invocava o que era proibido diante de Deus, pediu que eles, os amigos, entre aspas, os servos dele, encontrassem uma adivinhadora ou uma feiticeira para ele. Eles se lembraram da bruxa de Endor. Bruxa de Endor, que era da cidade de Endor. Ela vivia no meio da mata, escondida em uma caverna, com medo de Saul matá-la, como ele matou vários dos adivinhos de Israel. Só que ele se vestiu de roupa normal, tirou a roupa de rei, se vestiu como os demais. Chegando lá, aqueles homens, conhecendo aquela mulher, disse que ele tinha levado um homem que precisava de uma adivinhação. E aquela mulher desconfiada, mas vendo que aqueles homens estavam levando aquele homem, perguntou a mulher então, para começar o trabalho, era para buscar, chamar alguém. Só um minuto, por favor. Era para chamar alguém
que já tinha falecido, o espírito já não estava nessa terra, já não estava nesse plano. Ele pediu a ela que ela perguntou a ele, a quem queres que eu faça subir? E disse ele, fazer-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher, Samuel, quando ela invocou, gritou em alta voz. E ela disse, e falou Saul, dizendo, por quê? E ela disse a Saul, por que tens me enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas. O que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Ele disse, como é a sua figura? Perguntou Saul. E disse ela, vem subir um homem, um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se então Saul sobre os pés daquele espírito, com o rosto na terra, e se prostrou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, para vocês verem como é que as coisas da terra, não adianta tentar enganar o nosso Deus. Ele tentou enganá-la, ele tentou enganar o povo. Aquele que proibiu, aquele que tinha extinguido os bruxos, os magos, precisou. Sabendo que Deus não permitia. E Samuel disse a Saul, por quê? Por que inquietaste-me, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustioso estou, porque os filisteus vão guerrear contra mim. E Deus se tem desviado e não me responde mais. Nem pelo ministério dos profetas, nem pelo ministério dos profetas, e nem por obra nenhuma. Então, disse ele ainda aos profetas, nem por sonhos eles falam comigo. Por isso chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim? Visto que o Senhor te tem desamparado. E se tem, louvado seja Deus, e se tem Deus feito o teu inimigo? Então não adiantaria que ele me buscar, se Deus já tinha ele como inimigo. Então porque o Senhor tem feito contigo, falando pela minha boca, disse, o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem tirado, tem destruído, tem rasgado e tem dado a teu próximo, Davi. Como tu não deste ouvidos à voz da razão do Senhor, e não executastes o favor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor, o nosso Senhor,
te fez hoje isto, e o Senhor entregará também a Israel nas mãos dos filisteus. Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom a gente obedecer a palavra de Deus. Se Deus diz, não faça tal coisa, não faça. Porque é Deus falando conosco. É a Bíblia falando conosco. São as coisas de Deus falando conosco. Por que iremos obedecer? A Bíblia diz que amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Isso é Samuel falando com ele. E o arraial do Senhor, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele imediatamente caiu estendido por terra. E grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele porque não tinha comido pão aquele dia e toda aquela noite. Eu quero te dizer que não adianta você jejuar se você não está obedecendo. Você tem que fazer o jejum debaixo de obediência para agradar a Deus. Então a Bíblia diz, não houve força nele, porque não tinha dormido nem comido pão naquele dia e toda a noite. Então veio a mulher, a Saul, vendo que estava perturbado, disse-lhe, eis que a tua criada te ouviu a sua voz. Eu pus a minha vida na tua mão. Eu ouvi as palavras que dissestes. Aleluia. Quando Deus fala, tudo se cala. Quando Deus fala, nós devemos obedecer. Nós devemos dar ouvido, porque é o Senhor que está falando conosco. E a Bíblia diz, mais uma vez, para os irmãos e as irmãs, eis que a tua criada te deu ouvido. Te deu ouvido a tua voz e pus as minhas palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. Porei um bocado de pão diante de ti e come, para que tenha forças para pôres a caminho. E aquele homem já estava enlouquecido, porque precisava de Davi tocar a harpa e cantar louvores para que ele dormisse. Ele, ouvindo a transmissão de Samuel sobre a boca daquela mulher, mais louco ele ficou. Porém, ele recusou o alimento que aquela mulher ofereceu. E disse, não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvido à sua voz. Ele levantou-se do chão e se assentou na cama. E tinha a mulher em casa, um bezerro cevado. Apressou-se a matar e matou aquele novilho, tomou farinha,
tomou e amassou aquela farinha, cozinhou, fez bolinhos, bolos ázidos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados. E comeram, depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Aleluia. Glória a Deus. Partiram naquela mesma noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você fazer um voto com Deus, se lembra que o voto é para Deus. Aí você vai procurar adivinhos, você vai procurar feiticeiros para ser transmissor das palavras de Deus para você? Se essas coisas não são lícitas perante o nosso Deus, você acha que é Deus falando contigo? Eu não estou aqui para julgar a religião de ninguém. Só estou dando esse exemplo da palavra. E Saul obedecia até um certo tempo, quando ele se achou que era o tal, não dependia mais de ninguém, não dependia mais de profetas, como rei, como um grande rei de Israel, ele achava que ele poderia fazer sacrifícios. Não podia, não pode, não deve, não faça. Seja aquilo que de Deus te fez, a unção que Deus te entregou, não queira ser mais do que Deus te entrega. Você está preparado para aquilo que Deus te deu. Então não aceita, não faça. Amém, meus irmãos? Creia na palavra de Deus. Creia em Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. A unção que Ele te deu, esta unção é sua. A unção que Ele me deu de libertação. Eu hoje trabalhei o dia inteiro. Parei agora à noite. Eu só não atendo aos domingos e segundas-feiras. O resto, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado às 7h30 da noite. Meio de semana, 3 horas às 6, 7 horas da noite. Obediência. É Deus usando a minha vida como vaso e vaso de honra. Então, para que eu vou querer ser mais daqui aquilo que Deus está fazendo em mim? Tem vindo pessoas de outros estados aqui, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, que está próximo, São Paulo. Então, eu não estou indo até eles, eles estão vindo até onde eu estou, como Naamã fez. Onde estava o profeta? Ele precisou da bênção, ele foi atrás da bênção. Com a fé bem escassa, precisou do capitão dele lá dar uma coisa. Estamos aqui, Senhor, obedeça ao homem, já que estamos aqui. Ele ouvindo o amigo, ele mergulhou 7 vezes e o corpo saiu limpo, sarado, curado, transformado. É assim que você tem que ser. Tomar posse, segurar com garras, com as 2 mãos. A bênção é minha, eu tomo posse. Se Deus me deu, ninguém pode tirar. Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor está fazendo para mim, para os meus familiares. Você tem um sonho, faça como José. Não desista jamais da presença de Deus e o sonho se tornará realidade. É possível muitas coisas? José foi vendido pelos irmãos, jogado no buraco, vendido como escravo. Foi para a casa de Potifar trabalhar para Potifar. A mulher desse Potifar enganou, foi preso. Na prisão, em vez de ele ficar revoltado, ele continuou servindo a Deus e ajudando o carcereiro. Até que ele mostrou a revelação que Deus dava a ele para 2 dos prisioneiros que estavam.
até que o rei ficou sabendo, até que o faraó ficou sabendo que Deus usava aquele homem. Se tornou o segundo na terra do Egito. Assim seja feita a vontade de Deus na sua vida. Mas confia, toma posse. A vitória é sua, mas você tem que segurar. Você tem que ter firmeza, confiança. Se tiver dúvidas, não vai desistir. Deus disse a nós, a palavra está dizendo, Jesus dizendo, se tiver algum problema, entregue a mim, descansa em mim, que eu te ajudarei. Descansa. Se você entregou e não descansou, você não entregou. Então é claro que Deus não vai entrar nas veredas das suas necessidades. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Juntos? Glória a Deus.